Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983 em Southgate, no norte de Londres. Seu pai, o Mitch, trabalhava dirigindo táxi e gostava de cantar, e a sua mãe, Janice, era farmacêutica. E foi nesse ambiente familiar que a curiosidade musical de Amy começou a florescer ainda na infância. Quando criança, Amy estudou em diversas escolas em Londres e até formou com uma amiga um pequeno grupo de rap quando ela tinha cerca de 10 anos. Aos 12 anos, ela entrou em escolas de teatro e música, onde começou a moldar as suas habilidades vocais únicas. O sucesso de Amy foi muito rápido e estrondoso, mas a sua queda foi longa e foi observada passo a passo pela imprensa e pelo público, em uma trajetória que misturou brilho, dor e muita exposição. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história de Amy Winehouse e como a cantora de voz inconfundível viveu, brilhou e, de certa forma, foi desfiando a sua própria vida aos poucos sob os olhos de todos, e como a mídia amou testemunhar aquilo de maneira sádica. Oi gente, eu sou a Lua ou Nana e Amy Winehouse é a minha cantora favorita de todos os tempos. Se o Michael é o meu cantor favorito, a Amy é a minha cantora favorita. E eu acho que já era hora de eu falar sobre ela aqui no canal. Então, eu reuni informações tiradas das biografias mais confiáveis dela. E, no fim das contas, por eu ser muito fã, o roteiro ficou enorme. Então, tendo em vista isso, tendo em vista meu próprio roteiro, eu já sei que se eu fizesse um vídeo só, ia ficar imenso. Então eu decidi que esse vídeo vai ser, na verdade, dividido em duas partes. E eu acho justo, já que ela teve 2 álbuns, a gente vai falar da vida dela antes da fama até o primeiro álbum, e depois a gente vai falar sobre o que foi acontecendo entre o lançamento do segundo álbum para o fim da vida dela. Então, no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela, sobre quem ela era antes e, de certa forma, humanizar mais, porque o foco desses 2 vídeos vai ser a gente entender como, na verdade, todo o processo de queda dela foi um processo que foi transformado num espetáculo. Então a gente vai trazer de volta essa humanização para a imagem dela e entender como que essa garota virou um fenômeno e um ícone agora da história da música. Vamos começar pelo começo e vamos para a infância e adolescência da Amy. Segundo o pai da Amy, que é o Mitch Winehouse, o primeiro momento em que ele segurou a filha nos braços, lá no dia 14 de setembro de 83, foi algo que ficou com ele para sempre. Mas como ele mesmo disse, não foi um momento simples nem tranquilo, porque ele conta que aquele dia passou muito rápido. Tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo, o que foi bem diferente do nascimento do outro filho, o filho mais velho dele e da mãe da Amy, que era o Alex. A Amy, ao contrário dele, veio ao mundo com muita pressa, segundo ele, como uma rolha saindo de uma garrafa. Ela chegou do jeito mais Amy possível, que era chutando, gritando e fazendo barulho. Segundo o pai dela, ele disse que nunca ouviu um choro tão alto na vida. E assim, não era um choro afinado nem bonito, era só muito alto. E ele comenta que ela nasceu 4 dias atrasada e que, de certa forma, isso nunca mudou, porque ao longo da vida inteira, tanto ele quanto outros amigos iam relatar que a Amy sempre chegava atrasada. A Amy nasceu no Chase Farm Hospital, em Enfield, no norte de Londres, perto de onde a família morava, que era na verdade em Southgate. E como tudo aconteceu muito rápido naquele dia, logo o quarto do hospital se encheu de gente, então avós, tias, tios, primos, porque a família sempre foi assim, segundo o pai da Amy. Eles sempre estavam todos juntos, presentes em todos os momentos, fossem bons ou fossem ruins. Mitch diz que é um homem muito emotivo, e principalmente quando se trata da família. E ali, segurando a filha recém-nascida, ele pensou que era o homem mais sortudo do mundo. Ele queria muito que fosse uma menina, porque depois do nascimento do primeiro filho, o Alex, ele e James, que é a mãe da Amy, torcia muito para que o filho tivesse uma irmã. Eles já tinham até decidido o nome. Seguindo uma tradição judaica, eles deram os nomes dos filhos começando com a mesma letra de parentes falecidos. Então, o Alex foi nomeado em homenagem ao pai do Mitch, Alec. Então, por isso,
ele se chama Alex. Se eles tivessem outro menino, eles estavam pensando em chamá-lo de Ames, que, segundo o pai da Amy, para ele era um nome que era muito jazz. Mas, na visão dele, Ames era um nome muito jazz. Mas a versão feminina do nome, que eles dariam caso tivessem uma filha, e tiveram, ia ser Amy, que segundo ele não era um nome nada jazz. No final das contas, ele falou que assim, ele mudou de ideia, se arrependeu e na verdade ele começou a achar que Amy, sim, é um nome bem jazz. E assim nasceu Amy Jade Winehouse. Ele conta que Amy era muito linda e que era muito parecida com o irmão. Olhando fotos antigas, ele disse que às vezes ele nem consegue distinguir os dois quando eles eram bebês. Inclusive, no dia seguinte ao nascimento, ele levou o Alex para conhecer a irmãzinha. Eles tiraram várias fotos muito bonitas dos dois juntos, com o Alex segurando a Amy no colo. O que fica claro desde muito cedo é que a Amy era uma observadora natural da vida, especialmente da própria vida. Ainda criança, ela já tinha uma habilidade rara, que era sair de si mesma e se observar, mas do lado de fora. E quase sempre ela fazia isso com um sorriso no rosto de quem entende o que é que está sentindo. Os primeiros dias dela na Osage Primary School, no norte de Londres, ficaram registrados em desenhos. Era assim que a Amy se expressava até então, mas depois ela passou a escrever pequenas histórias. E no começo ela começou a escrever pequenas historinhas sobre ela e sobre as amigas dela vivendo a vida ali na escola. E quase sempre o final dessas histórias era o mesmo. Eram ela e as amigas recebendo uma bronca da diretora da escola. A Amy absorvia tudo o que girava ao redor dela. Mas quase nada disso tinha a ver com as aulas da escola. Desde o começo ficou muito evidente que a escola provavelmente nunca ia realmente preencher ela de verdade. Ela sempre dizia que estava entediada na escola. Os professores diziam que ela era inteligente, que ela era capaz, mas assim, sempre esse comentário vinha acompanhado de um mas. Tipo, ela era inteligente, mas não conseguia ficar parada. Ela era inteligente, mas ela não se concentrava. Enquanto isso, a Amy foi se alimentando de outras coisas. Filmes, musicais, romance, poesia. Ela tirava inspiração da própria família, das relações intensas que ela construía, das idas e vindas das amizades dela. Então ela experienciava o mundo real, vivido e sentido, e sempre pareceu para ela muito mais interessante do que qualquer lição escrita no quadro da escola. A música também entrou na vida da Amy de forma quase automática, como se sempre tivesse estado ali. Bastava ela ouvir uma canção uma ou duas vezes para que ela já soubesse a letra, a melodia, o ritmo, algo natural, intuitivo dela. Na casa da avó, chamada Cynthia, a Amy cresceu cercada por jazz. Então ela ouvia muito Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Esses sons faziam parte ali do ambiente da casa, do ar que ela respirava quando visitava a avó. Já em casa, ela cantava músicas do musical Mary Poppins, ou então hinos judaicos que ela tinha aprendido desde pequena. Um deles, e eu acho que eu vou pronunciar certo, é o Maot Zu. Ela repetia várias e várias vezes essa música até acertar cada detalhe da música. E ela cantava em voz alta, sem parar, o dia inteiro, até que alguém fosse lá, chegasse nela e falasse: tá bom, vamos parar um pouquinho, vamos descansar. Mas a Amy não era só uma observadora atenta da vida. Ela também era obcecada por registrar tudo, documentar, guardar, organizar. Então, ela passava horas trancada dentro do quarto, trabalhando, criando, escrevendo. E muitas vezes até ela passava a madrugada fazendo isso, então era quase impossível acordar ela para ir para a escola. Na época, ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo ali. Só depois foi que ficou claro para os familiares que a Amy enchia vários cadernos com listas, desenhos, mapas, esquemas, planos. Então ela passava as noites em claro fazendo isso, e eles não tinham nem noção. Ela revisava tudo o tempo todo, mudava, reescrevia, atualizava, passava muito tempo ali no mundo dela, escrevendo as coisinhas dela. Ela também fazia listas dos objetivos que ela queria alcançar na vida. Inclusive, muitas vezes, no topo dessas listas estava a seguinte coisa: parar de roer as unhas. Ela sempre escrevia que esse era o maior objetivo dela. Em outras listas,
aparecia a ideia de se manter em forma e de seguir vídeos de aeróbica que ela conseguia emprestado. A Amy também escrevia palavras para se definir. Então ela se descrevia como selvagem, imaginativa, espontânea e ficava ali, rabiscando e tentando se entender no papel. Uma coisa muito fofa que ela fazia, e eu vi isso no livro biográfico dela, é que todas essas anotações que ela fazia, que ela usava como diário e tal, tipo, como uma garota normal faz, ela enchia de coração em toda a página. Então a página era toda rabiscada, ela escrevia as coisas dela e ela também ia desenhando vários corações e estrelinhas ao redor das folhas. Além disso, ela escrevia o que ela achava sobre as pessoas ao redor dela, o que ela estava achando dos colegas da escola, tudo o que ela pensava, ela escrevia. E isso foi importante para depois ela ir desenvolvendo o processo de escrita das músicas dela. No último ano da escola primária, ela fez uma lista com todos os colegas de classe, os nomes, os números de telefone e até para qual escola secundária cada um iria. Ela tinha um certo medo de perder essas pessoas, então depois essa lista foi útil para ela, muitos anos depois, para ela conseguir retomar contato com alguns amigos. Quando ela viajou para Paris com a mãe, a Janice, por volta dos 13 anos, a Amy anotou todas as palavras em francês que ela achava que precisava saber antes de chegar lá, como se ela estivesse tentando se preparar para tudo e qualquer coisa que pudesse acontecer lá. Era também a capacidade de contar boas histórias que fazia a escrita da Amy se destacar. E mais tarde, é claro, as letras de música dela também. Katie, a sua gata, aparecia com frequência nas primeiras histórias de aventura que ela escrevia, e assim como o seu desejo de se tornar uma jornalista um dia, porque esse era um grande sonho na vida dela, e até o desejo de presenciar um assalto na vida real. De onde exatamente vinha esse talento narrativo não dá para saber ao certo. Mas depois da separação dos pais, quando a Amy tinha por volta de 10 anos, ela passou muito tempo sentada no colo do pai durante as visitas, ouvindo atentamente uma história atrás da outra. Então ela ouvia as histórias sobre os gangsters da cidade onde o pai morava durante a juventude, ou então ouvia a história de como a avó Cynthia costumava sair com o lendário músico de jazz Ronnie Scott. Ela gostava tanto dessas histórias que ela deu um nome para as histórias do pai dela, que eram tipo Mitchellismos. O nome dele é Mitch, então é tipo as coisas do Mitch, os Mitchellismos dele, ela ia escutar. Mas foi a poesia que sempre foi o primeiro amor da Amy. Enquanto ela ainda morava com a mãe, a Janice, ela se tornou obcecada por escrever haikais. E para quem não sabe, haikais são pequenos poemas japoneses que são formados por 3 versos apenas, com 5 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro. Quando ela começou a escrever esses próprios poemas, a Amy contava cada sílaba com muito cuidado. Inclusive, mais tarde, ela faria exatamente a mesma coisa com as suas letras. Ao longo dessa coleção de registros pessoais, isso fica muito evidente, a atenção que ela tinha aos detalhes. Ela riscava palavras e frases, aí ela substituía, ela reescrevia, até que cada verso estivesse exatamente do jeito que ela queria. A Amy conheceu a Juliet quando elas eram crianças ainda na escola, e a amizade delas perdurou pro resto da vida. Ainda criança, a Amy conta que ela queria fazer parte da banda Salt and Pepper, mas como ela não podia fazer parte da banda, ela e a amiga criaram a própria banda, que se chamava Sweet and Sour, onde a Amy era o sour e a Juliet era o sweet. Elas tinham músicas engraçadinhas. 2 garotos faziam o papel dos dançarinos delas, e elas chamavam eles de nossos Little Bitches. Uma das músicas delas se chamava Boys, Who Needs Them? Então, garotos, quem precisa deles? No meio da canção, os meninos entravam e começavam a listar nomes de garotas, enquanto elas ficavam zoando. Amy dizia que ouvia grandes compositores, então como James Taylor, Carole King, mas que sentia que no momento nada do que estava sendo lançado ali estava representando ela, não estava traduzindo o que ela realmente sentia. Ela queria algo que fosse dela, que falasse por ela. Então, segundo a própria Amy,
Foi por isso que ela começou a escrever as próprias músicas. Em 2000, depois que ela saiu da escola, ela começou a trabalhar numa agência de notícias, porque lembra que eu disse que um dos grandes sonhos da vida dela era se tornar jornalista? Então, ela estava indo atrás disso. Ela começou a trabalhar como jornalista de entretenimento. Ao mesmo tempo, ela continuava insistindo no sonho dela de cantar. E acabou sendo aceita na National Youth Jazz Orchestra. E ali, finalmente, a Amy encontrou algo que despertava uma paixão real nela. Apesar dela ser ousada em quase tudo, ela era extremamente reservada quando o assunto era a própria música. Então ninguém podia ver seus cadernos. Durante muitos anos ela foi lá, anotando ideias, versos, foi escrevendo as letras dela inteirinhas, que mais tarde dariam origem ao primeiro álbum, Frank. Nem todas as músicas que ela escreveu entraram no disco, mas algumas sim, né? Como Cherry, que é uma canção sobre a guitarra dela, e Take the Box, que documentava o fim do relacionamento dela com o namorado da época, que era o Chris. The birds were screaming, I don't have a key for downstairs. Escrever parecia ser para Amy uma forma de catarse, uma maneira de lidar com o drama constante da própria vida. A partir da National Youth Jazz Orchestra, Amy foi contratada pela agência de talentos Brilliant 19, o que acabou levando a um contrato de publicação com a AMI. Por causa da idade dela, o acordo precisou ser assinado pelos pais, pelos responsáveis. Claro que eles estavam muito orgulhosos dela, mas ao mesmo tempo, ela ainda era uma adolescente, né? Então, de certa forma, como ela ainda era uma menina, eles ficaram preocupados dela estar se jogando ali no mundo e começando a carreira dela tão nova. Não só ela estava lançando a própria carreira, como ela também estava se lançando no mundo. Então ela começou a querer morar sozinha, e ela passou um tempo morando com a Juliet, que era a melhor amiga dela. E mais tarde, depois que ela estava começando a finalizar o álbum Frank, ela decidiu morar sozinha e comprou o próprio apartamento. Naquele momento, ninguém sabia, mas ali estava começando o fenômeno que viria a ser a Amy Winehouse. Após esses primeiros passos, a carreira da Amy começou a ganhar forma de maneira cada vez mais concreta. Enquanto ela trabalhava com a National Youth Jazz Orchestra e escrevia suas primeiras canções, ela também fazia apresentações frequentes em clubes de jazz lá em Londres, incluindo o Cobden Club, onde ela se apresentava cantando estandartes de jazz, e ela ia desenvolvendo o seu estilo vocal único e bem emotivo, que era um estilo que logo chamaria a atenção dos profissionais da indústria musical. Foi nesse contexto que os seus talentos começaram a ser notados por executivos da música. Um amigo próximo, que é o cantor Tyler James, enviou uma demo com a voz da Amy para pessoas ali no meio musical, e essa fita circulou até chegar ao executivo Dorcas Bees, que era executivo da gravadora Island Records. Ele ficou extremamente intrigado com aquela voz, e aí ele insistiu muito para descobrir quem que era aquela cantora daquela demo. Ele acabou encontrando a Amy e acreditou nela como artista, mesmo que ela ainda fosse desconhecida ali no circuito comercial. Com o interesse do Bees e de outros executivos, a Amy acabou assinando oficialmente com a gravadora Island Records, que era inclusive uma das mais respeitadas do Reino Unido, que já havia lançado artistas muito importantes. Foi nesse momento que a sua carreira realmente deixou de ser apenas promissora para se transformar em profissional, com a gravadora apoiando o desenvolvimento do trabalho dela, a imagem dela e a produção do seu material autoral. Ao mesmo tempo, ela foi mantendo uma relação próxima com o produtor Salon Remy, com quem ela começou a trabalhar em sessões que misturavam jazz, soul e R&B, estilos que refletiam tanto suas influências quanto suas experiências pessoais de composição. Esse encontro com o Remy foi fundamental para o som que dominaria o álbum de estreia dela, Frank. Finalmente, em 20 de outubro de 2003, a Amy lançou o Frank oficialmente no Reino Unido. O álbum foi produzido principalmente pelo Salon Remy, e a própria Amy coescreveu quase todas as faixas, imprimindo ali não só sua voz, mas a sua visão criativa e a sua narrativa pessoal. Musicalmente, o Frank misturava jazz,
soul e toques de hip hop, o que era algo bem fora do padrão para os lançamentos pop que estavam acontecendo na época. E exatamente por isso chamou a atenção da crítica especializada. Frank recebeu aclamação da crítica, que elogiou tanto as letras quanto o vocal da Amy, comparando ela a grandes nomes do jazz e do soul. O álbum conseguiu entrar nas posições superiores das paradas britânicas e foi indicado a prêmios importantes como o Brit Awards e o Mercury Music Prize, e trouxe à artista reconhecimento formal do meio musical. Esse sucesso crítico e comercial consolidou a reputação da Amy como uma nova voz singular na música britânica, abrindo portas para apresentações em grandes festivais e preparando o terreno para um público que só cresceria nos anos seguintes. Então, basicamente, já o álbum de estreia da Amy foi um grande sucesso. Então aqui a gente vai começar a ver um processo de caminhar até a fama, até o estrelato, muito rapidamente. Tudo aconteceu em um curto período de tempo para ela. Foi tudo muito rápido e foi tudo muito estrondoso. E aqui a gente tem que falar o seguinte: mesmo depois dela se tornar uma das cantoras mais fotografadas da sua geração, a Amy nunca se sentiu realmente confortável com a fama. É como se ela não sentisse que pertencia àquele lugar. Ela precisava ser vista e precisava existir ali no mundo, mas o que ela queria, acima de tudo, era ser respeitada como musicista e letrista, não só como uma celebridade. Os pais dela contam que, apesar da Amy ter conseguido transformar os períodos mais turbulentos da própria vida em uma das músicas mais icônicas da geração dela, com o tempo isso passou a cobrar um preço muito alto. Reviver aquelas dores e rupturas ficou cada vez mais difícil. E a Amy queria seguir em frente com tudo isso. Agora, em 2005, a Amy estava passando um tempo num pub chamado The Good Mixer. Ela estava passando bastante tempo lá, até porque ela estava com um bloqueio criativo, depois de ter passado pela turnê de promoção do álbum Frank. E foi lá, naquele pub The Good Mixer, em Camden Town, que ela conheceu Blake Fielder Sewell. E se você não sabe, o Blake é uma das figuras mais importantes para a gente entender aquele momento de crise que a Amy foi passando desde o final das promoções do álbum Frank até o lançamento do álbum Back to Black e até o final da vida dela. Então, agora a gente vai dar uma pausa aqui nesse vídeo. Nesse momento aqui, onde ela conhece o Blake, naquele pub, tendo em vista que Frank já foi lançado, já teve turnê desse álbum e agora ela tá num bloqueio criativo. As pessoas estão aqui, ó, chamando ela, perguntando sobre o próximo álbum, como é que estão as escritas das músicas e tal. Então ela passa a frequentar esse bar, esse pub, e aqui ela conhece o Blake. E como aqui a história vai ficar um pouco mais pesada e também a gente vai precisar dar bastante detalhes, é melhor que a gente pare por aqui. E no próximo vídeo a gente fala dessa parte, a partir dele se conhecendo até o final da vida da Amy.